Olá pessoal! Volta e meia nos deparamos com notícias de que um tribunal deu a guarda de um bebê para quem sequer estava habilitado, e isso causa muito desconforto e até desânimo naqueles que querem seguir as leis do país para ter seus filhos nos braços. Nesse vídeo vamos explicar alguns pontos necessários para compreender por que isso ocorre e por que alguns tribunais, indo por vezes contra decisões de juízes de primeiro grau, que tiram as crianças dessas pessoas, e mantêm a guarda com elas. A ideia desse vídeo veio a partir de uma postagem da Natácia, do grupo de apoio à adoção Fale por Mim. Natácia, obrigada pela dica. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. Vamos analisar por que, volta e meia, tribunais dão a guarda de bebês para pessoas que sequer se dignaram a passar pelo longo e estressante processo de habilitação para poderem adotar, legalmente, filhos no Brasil. Há várias questões que devem ser analisadas para se compreender por que isso ocorre de tempos em tempos. Para uma adoção legal, segura e para sempre, é indispensável que se sigam as regras para adotar no Brasil. Elas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e todos que participam de grupos de apoio à adoção acabam por conhecer as principais delas. Todas as leis nascem da vontade do povo, através de seus representantes eleitos nas casas legislativas. Leis também são criadas para a proteção dos mais vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê regras para buscar garantir que toda criança viva em uma família que seja capaz de lhe dar amor, cuidados, proteção e uma educação que lhe permita crescer um cidadão ético e cumpridor das leis do país. Primeiro, as leis buscam auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social a se reestruturarem para manterem seus filhos consigo. Mas, não sendo possível essa manutenção, então essas famílias devem ter o poder familiar que detêm sobre suas crianças destituído, para que elas possam ser colocadas em novas famílias, que, através do processo de adoção, terão a elas atribuído o poder familiar sobre seus novos filhos. Para que se tenha alguma certeza de que a criança será colocada em uma família que lhe dará uma criação digna e afetiva, para que cresça para se tornar uma pessoa de bem, todo aquele que queira adotar no país deverá passar pelo processo de habilitação. Nesse processo se juntam documentos que auxiliam os juízes a verificar se os pretendentes serão capazes de exercer uma parentalidade responsável, que é o que se espera que toda família exerça para com suas crianças. Uma vez incluídos na fila de adoção, inicia-se o longo período de espera para a chegada dos filhos tão desejados. Isso porque é necessário que o Poder Judiciário ao menos suspenda o poder familiar da família de origem para que uma criança possa ser colocada em uma família adotiva. Primeiro se tenta recuperar a família para que fique com a criança. Não sendo possível, o promotor de justiça pede a destituição e o juiz suspende o poder familiar. Aí a criança estará pronta para ser colocada em uma nova família pela via da adoção. Família essa que passou pelo processo de habilitação para poder adotar. Isso é o correto e é o que acontece em 99% das vezes. Mas há aquele 1% de indivíduos que acreditam que as leis não se aplicam a elas. Que têm direito de descumprir as leis do país para satisfazerem seus desejos egoístas de terem uma criança para chamar de filha. São pessoas que já demonstram, por suas atitudes, que não são bons exemplos para quaisquer filhos, pois se educa pelo exemplo, e que péssimo exemplo dão ao burlarem as leis para conseguir uma criança, como se ela fosse um objeto de desejo e não uma pessoa humana merecedora de respeito e dignidade. Como já dito em outros vídeos do canal, e nesse aqui também, o judiciário deve avaliar se cada pretendente à adoção será capaz de exercer uma parentalidade responsável. Claro está que essas pessoas, esse 1% dos adotantes, nunca serão capazes de criar filhos cumpridores das leis e respeitadoras dos direitos humanos. São indivíduos que, com foco exclusivo de satisfazer seu desejo narcisista de ter uma criança para chamar de filha, buscam mulheres vulneráveis, que, ao invés de serem orientadas a buscarem o judiciário para que seus filhos sejam legalmente adotados por quem esteja na fila de adoção,
são convencidas de que o melhor para a criança é ser entregue para eles, sem qualquer garantia de que serão bons pais. Há ainda aqueles que fazem pior. Pagam para ficar com a criança praticando o crime de tráfico de pessoas. Entregar uma cesta básica que seja, já se constitui em crime de compra de seres humanos. Atenção! Não comete qualquer crime aquele que solicita a adoção de criança de sua família extensa, o que inclui amigos próximos. Aqui não há prévia habilitação para adoção, pois a adoção é de criança específica, por existir entre adotantes e genitores uma relação, prévia à gestação e nascimento da criança, de afeto e confiança que justifique a exceção à regra da prévia habilitação. Isso está previsto em lei. Mas, voltando ao tema do vídeo, os juízes de primeiro grau, aqueles que atuam nas cidades, diretamente com as pessoas, de regra agem rapidamente, retirando a criança dessa situação indigna, em que são tratadas como objetos, e as colocam em abrigos ou famílias acolhedoras até que o processo sobre o caso termine. Essas pessoas, que se acham acima das leis, recorrem dessas decisões que lhes retiraram as suas crianças objeto aos tribunais, e algumas vezes esses tribunais revertem as decisões dos juízes de primeiro grau, e determinam a entrega da criança aos burladores da fila de adoção. Por que será que alguns tribunais fazem isso? Voltando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, temos que o foco da adoção e de qualquer atuação do judiciário é a criança e ninguém mais. Se há dois interesses em conflito, e um deles pertence a uma criança, esse direito terá prioridade absoluta, acima de qualquer outro que com ele conflite. Assim, os tribunais podem reverter a decisão que acolhe essas crianças objetos sob esse mesmo argumento, o melhor interesse da criança, e não dos adultos burladores de leis. Os tribunais devolvem as crianças em alguns casos, pois entendem que é melhor para elas estarem em família, mesmo que nessa, do que em um abrigo. E sempre decidem isso para valer até que os juízes decidam o destino dessa criança. Então, saibam disso. Quando os tribunais devolvem as crianças para os burladores de leis, o fazem pelo bem da criança, para que ela não fique em uma instituição de acolhimento até a decisão final do processo que mandou a acolher. Assim, não é porque o tribunal mandou devolver a criança que essa decisão será definitiva. O próprio judiciário poderá retirar em definitivo a criança dessas pessoas e as colocar em uma família que realmente está apta a criá-la dignamente. Então, não se assustem com esses casos, nem concluam que é por isso que vocês ficam tanto tempo na fila. Não deixem de fazer o certo, de dar o primeiro exemplo de bom caráter aos seus futuros filhos, adotando legalmente, pois só fazendo tudo como a lei manda que sua adoção será legal, segura e para sempre. Espero que o vídeo explique o inexplicável na Tássia. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!